Bom dia, gente. É uma satisfação, né, estar aqui com vocês, com o Sérgio, com o Eugênio, né, que eu e o Eugênio acabamos que nos encontramos aqui, mas a gente estamos juntos em alguns espaços, né? Então me sinto também lisonjeado de estar com o Eugênio, que é um profissional que eu admiro, aprendo muito. E é o Nebulosa, né, como um todo, com os outros profissionais que estão aqui sustentando esse trabalho, né? E vocês que vieram participar. Bem, não vou poupar tempo aqui com a apresentação, afinal de contas, o Sérgio já fez essa apresentação, né? Eu preparei o texto, quando fui desenvolvendo o texto, fui pensando em algumas outras coisas, né? Esse tema é um tema que vem me chamando a atenção e eu escolhi não retomar as discussões que já vêm sendo feitas dentro do campo psicanalítico sobre isso. Achei que talvez fosse interessante eu poder fazer a contribuição, pensar a partir do que o Ferenczi pode nos ajudar enquanto esse pensador político, né? É, e tentar, de alguma forma, fazer algumas articulações com o que significa pensar o que é racialidade no Brasil. Eu acho que sempre trazer esse tema é importante. Afinal de contas, a gente tem anos, né, de silenciamento dentro da psicanálise. Evidentemente, eu escrevo sobre outros temas e tem toda uma construção por trás dessa discussão racial, mas quis aproveitar dessa vez a oportunidade para a gente poder retomar essa discussão tão importante que ainda vai persistir, eu espero, sobre cotas raciais nas instituições, porque de longe isso ainda não, a gente não chegou num modelo ainda. Eu vou trazer algumas questões, vou trazer muito mais questões do que propostas, mas vamos ver se com férias e o que é que a gente consegue pensar em torno disso, né? Eu vou lendo aqui, alternando com alguns comentários, tá? Se vocês não entenderem qualquer coisa, podem me interromper. Bem, para sobre a prática psicanalítica no Brasil, uma espécie de nevoeiro da desconfiança. Se nas últimas décadas a crítica mais ouvida ao elitismo da psicanálise estava ancorada em operadores teóricos que privilegiavam aspectos socioeconômicos que compunha, caracteriza a cultura psicanalítica brasileira, na atualidade, o campo psicanalítico tem sido provocado com críticas advindas do campo das racialidades.
Essa distinção que fiz não significa dizer que tais críticas carregam em sua internalidade um caráter excludente em relação a outro, mas nos oferece um ponto de partida para o que pretendo discutir, pensar, experimentar com vocês hoje. A questão das ações afirmativas, ou se quisermos chamar de outra forma, cotas raciais para pessoas negras nas instituições psicanalíticas. Este tema tem provocado discussões acaloradas entre os psicanalistas e andou ganhando proporções que extrapolaram o ambiente íntimo das instituições e departamentos de psicanálise nas universidades. Então, tal como Belchior diz em sua canção, que seu delírio é experimentar, é a experiência com coisas reais, os convido a delirar comigo nesse projeto, problema real situado no seio da formação de psicanalistas brasileiros. Para tanto, precisaremos retomar, mesmo que de forma breve, alguns aspectos que caracterizam as relações interraciais no Brasil, para, em seguida, pensar sobre alguns aspectos intersubjetivos das relações interraciais brasileiras. O Brasil, último país a abolir a escravidão no continente ocidental, surpreendentemente foi o primeiro país a declarar-se livre do racismo. Fico me perguntando se, ao saberem disso, vocês são tomados pela mesma curiosidade que eu. Fico me perguntando o que aconteceu nesse meio tempo para o Brasil passar de um país escravista para um país livre de racismo tão rapidamente. A resposta para essa pergunta encontramos na obra de Gilberto Freire. Para o sociólogo, pairava no Brasil uma romântica democracia racial, desconsiderando todo ódio, medo, angústia, sofrimento, ressentimento, etc., contido nos corpos não brancos. O autor irá entender que as experiências sexuais interraciais e as assimilações dos hábitos entre raças traduziam ou são elementos constituintes de uma suposta harmonia racial no país. Podemos entender a teoria freiriana como o ponto mais alto de desdobramentos advindos das políticas pós-abolicionistas. Ela é sucedânea de uma série de estratégias colonialistas que se estabeleceram no Brasil, que vão desde o estupro de mulheres africanas escravizadas, na tentativa de embranquecer o Brasil, passando por devolver os africanos à África, como se eles não pudessem ser lidos como cidadãos brasileiros, até estratégias mais cínicas, como o estabelecimento dissimulado de legislações que impediam o negro de gozar do status de cidadão brasileiro. O que está em jogo aqui é um projeto de identidade nacional que não comportava a população negra ex-escravizada, entre aspas, um ex-escravizado. O resultado desse processo foi o não reconhecimento do negro como cidadão brasileiro, ou como Florestan Fernandes diria, a não inclusão do negro na sociedade de classe. Por que retomar esses processos socio-históricos nos é importante na discussão sobre a implementação de políticas afirmativas e ou cotas raciais nas instituições psicanalíticas? Se os pesquisadores do campo das racialidades, na sociologia e na história, propõem ao seu turno políticas que promovam a equalização na distribuição de poder entre raças, assim como a permanência dessas políticas até que se alcance uma certa equalização, me pergunto, nós psicanalistas e pesquisadores dentro da psicanálise, o que propomos? Acredito que essa pergunta não pode ser respondida sem que a branquitude da psicanálise possa ser questionada e ou interrogada. E por que a branquitude da psicanálise precisa ser questionada? Bem, basta olharmos para a tela e percebemos que talvez só exista eu ou mais algum outro analista preto. Inclusive, eu vou parar aqui para ver agora, porque eu fiz esse texto e eu não estava nem aqui, né? Não vi quem ia chegar. Então, eu vou fazer questão de ver aqui, porque eu acho que isso diz exatamente sobre o que a gente está discutindo no momento, né? Para vocês saberem, eu vou contar uma história que é interessante. Eu estava no grupo brasileiro de pesquisa Sandofés, ao qual eu participo junto com o Eugênio, com o Sérgio. Em algum momento, isso nas minhas primeiras reuniões,
acreditava-se que não existia uma pessoa negra dentro do grupo brasileiro de pesquisa. E aí isso foi solto na hora das discussões lá, né? Alguém disse, não tem ninguém negro aqui, né? Deram conta. Eu peguei e disse que eu estava lá, né? Evidentemente eu não conhecia as pessoas, nada, mas é curioso pensar num grupo brasileiro, né? É alguma extensão, e a gente, no Brasil, no país que a gente vive, e a gente não conseguir imaginar, né? Ou se dar conta numa tela toda branca, embora exista toda uma questão de contraste aqui, né? Que talvez não exista na lista negra. Mas eu acho que é exatamente sobre isso que a gente está falando aqui, né? Vou retomar o texto. Vou voltar de um ponto específico. Acredito que essa pergunta não possa ser respondida sem que a branquitude da psicanálise possa ser questionada e interrogada. E por que a branquitude da psicanálise precisa ser questionada? Bem, basta olharmos para a tela e perceberemos que talvez só exista eu de analista preto. Em um país onde a maioria da população é negra, quantos analistas vocês conhecem que são negros? Quantos trilham um trajeto institucional de formação psicanalítica e hoje se autorizam a atender? A partir de perguntas como essas, acredito que agora possamos prosseguir e pensar nos aspectos intersubjetivos das relações interraciais, fazendo uso, talvez, de uma ética ferenciana. Vocês estão conseguindo me acompanhar nessa leitura aqui? Eu não gosto muito de ler, não, mas às vezes é importante a gente escrever e ler, porque quando a gente faz uma fala livre, às vezes não consegue abordar alguns pontos que são cruciais, neurálgicos de determinadas discussões, né? E nesses temas assim, eu às vezes prefiro escrever. Mas vamos lá. De Infante Terrible e Zé do Caruso, todo analista brasileiro deve ter um pouco. Nomeei dessa forma essa segunda parte. Conhecido como o infante terrível da psicanálise, Feres nos será importante na formulação de questões em torno da branquitude, políticas afirmativas e cotas raciais na formação psicanalítica, por conta da ênfase relacional presente na sua teoria do trauma. Desde seu primeiro texto, até nas obras completas, até o Diário Clínico, sua última obra, publicada de forma póstuma, o autor irá insistir em denunciar como as relações assimétricas podem adquirir um caráter traumático, inclusive na relação entre analista e paciente. Em seu texto Confusão de Línguas, a partir de uma cena de abuso, o autor mostrará como a assimetria presente no desmentido e o descrédito funciona como uma operacionalização do trauma. Para Ferenczi, não é a catástrofe ou o abuso que instaura o trauma, é o desmentido da violência vivida que instaura a experiência traumática. No desmentido, o sujeito é levado a duvidar dos próprios afetos. Dada a radicalidade de sua teoria do trauma, que tem uma ênfase no acontecimento real, o autor irá insistir na importância da contínua análise do analista, mesmo com menos como uma forma de prevenção, dada a indeterminação e plasticidade das experiências psíquicas, mas para que o analista possa se aprofundar nas elaborações dos acontecimentos psíquicos de sua própria vida. Afinal de contas, o analista só pode ir até os analisantes só podem ir até onde a análise do analista foi. Esta recomendação tem o intuito de cuidar da saúde do analista e preservar o paciente de viver com seu analista uma experiência de hipocrisia profissional, né? Insensibilidade e desinteresse do analista em relação às vivências trazidas pelo paciente, que seria uma experiência análoga ao abuso. Agora que podemos nos servir da teoria do trauma e cônscios do caráter relacional e político da noção de desmentido, tal qual formulado por Ferenczi, agora podemos nos voltar às perguntas que deixamos esperando no meio do caminho. No que tange às implementações e às possíveis implementações de políticas afirmativas e cotas raciais
nas formações psicanalíticas. Vale a pena perguntar quem são os psicanalistas que estão implementando ou querendo implementar as políticas afirmativas e cotas raciais. Quero chamar a atenção de vocês que essas perguntas eu acho que são muito importantes para o que eu gostaria de provocar enquanto discussão, tá? Quem são os psicanalistas que estão implementando ou querendo implementar as políticas afirmativas e cotas raciais? Qual a cor deles? Será que suportam a presença de negros ou de não brancos dentro das instituições psicanalíticas? Qual o intuito com o fomento dessas ações? Quais as chances de haver desmentidos raciais dentro dessas instituições, caso não estejam maduras de forma suficiente? Quais as condições que as instituições psicanalíticas para receber e acolher os analistas negros? Pergunto ainda, cônscios do catastrófico processo de colonização e estabelecimento de estratégias de colonialidade, como se dariam as relações intersubjetivas no encontro interracial dentro das instituições? Do ponto de vista dos aspectos intersubjetivos, quais os impactos no desejo de ser analista, né, desses candidatos a psicanalistas ou em formação? Será que as condições, né, de cota racial, por exemplo, levará esses sujeitos a uma condição de obediência e assujeitamento a um outro? Será que certa quantidade de analistas irá se apropriar, né, desses incentivos ou dessas cotas para vazar o seu ódio racista? Pode existir analistas racistas? Estamos preparados para ver os casos existem? Perguntas como essa nos impõem a pensar sobre a saúde e a formação, sobre a saúde da formação psicanalítica no Brasil e sobre como se dará o acolhimento, permanência dos jovens analistas contemplados por esses incentivos e possíveis incentivos, né? Algo que eu venho pensando, porque o debate que eu venho vendo majoritariamente sobre isso vem em torno da democratização da psicanálise, né? As construções narrativas são essas: democratização da psicanálise, sobre elitismo da psicanálise. Essa discussão ela veio à tona a partir do bacharelado, né, em psicanálise, né, tentativa de uma universidade, de uma faculdade particular de pensar esse curso, né, e começaram a se fazer uma série de análises em torno disso. Por que que essa graduação veio surgir, o que é que surgiu da sociedade brasileira, né? E eu faço aqui um retrospecto histórico, né, de como se dá as relações interraciais no Brasil, né, que inclusive tem uma autora que eu gosto muito chamada Valmira Albuquerque. Ela faz o doutorado dela na USP, é a professora da UFPA, e ela vai falar, eu estudo a minha pesquisa é sobre a hipocrisia profissional, né, branquitude. E eu tenho tentado estudar isso, tentando ver como foi se desenvolvendo e se constituindo as relações interraciais no Brasil. E ela, assim como o Rogério de Palma, eles vão tentar, eles vão dizer, né, que o Brasil, do ponto de vista interracial, ele se assenta numa lógica de dissimulação, de hipocrisia. Foram se estabelecendo uma série de estratégias para manter determinada população em determinado lugar. E outra população que compõe a sociedade brasileira, que tem os corpos brancos, né, estar em outro lugar. Evidentemente, como eu também já disse aqui, né, nesse processo de constituição daquilo que a gente entende hoje como Estado brasileiro, não houve uma política de reparação
de forma que restou a população não branca, em linhas gerais, né, a não inclusão nessa sociedade de classe. Bem, o diagnóstico dos historiadores e sociólogos é que a política de cotas ela deve existir. E eu retomo a pergunta para vocês, né? O que é que a gente tem produzido na psicanálise, né, em torno disso? Qual o lugar, né, que os psicanalistas têm ocupado nessa discussão racial no Brasil? Os analistas brancos, eles conseguem analisar as questões raciais com seus pacientes brancos? Afinal de contas, isso não é uma questão só para os negros, né? A raça está para o branco, está para os negros. E como é que o Férez me chega nisso, né? Me preocupa muito, assim como eu vi no grande acesso da população negra e agora a população LGBT nas universidades públicas, né, com as políticas afirmativas, a não permanência, um grande número de evasão. E eu falo por experiência própria, porque eu levo cotovelada constantemente. Então, aqui o discurso é autobiográfico, né? Sempre é, né? Mas agora eu estou trazendo alguma coisa aqui de uma espécie, estou tentando ter uma espécie de mutualidade de você, com vocês e muito menos uma neutralidade abstrata. E no caso aqui eu também estou me permitindo não precisar de uma reserva para falar sobre isso. Porque me parece que falar sobre racialidade no campo psicanalítico exige uma espécie de ato, como o Freud, né, diria, um ato cirúrgico, né, de mostrar um pouco do que é as vísceras, né, do que é o Brasil e do que é a América Latina. Então, o custo é muito alto de ser um homem negro dentro de ser um psicanalista negro dentro de uma instituição. Hoje eu faço parte das maiores instituições, algumas das maiores instituições do país, né, e tenho a dor e a delícia de estar nesses espaços. Me questiono cotidianamente sobre minha presença nesses espaços. E quero dizer com isso de que, por exemplo, no círculo, eu pode ser que exista, no Círculo Rio de Janeiro, que eu faço parte, mas eu não conheço nenhum. Então, estava assim uma discussão outro dia sobre a evasão, né? E eu fiquei pensando nisso assim. Outra discussão sobre um colega perguntando assim, por que a população negra não chega, né, para nos consultórios da gente, um colega branco dizendo isso. Isso me gera muitas reflexões, né, porque a gente não vai para um lugar onde a gente é abusado, né, aonde se vai trazer uma demanda, né, e ela vai ser desmentida, ela vai ser desqualificada, né? Isso não vem sem custo, né? Querer entrar em espaços que não foram preparados e pensados para você. Então, imagine que a gente precisa pensar, né? Vamos pensar o formato disso, mas que a gente pense a partir do que é a história, né? Do projeto de sociabilidade da nação brasileira. Assim como a psicanálise ela se reinventa e continua viva, né? A partir da clínica, né? Porque ela não é uma filosofia, ela não é uma arte, ela não é poesia, né? É a clínica que oferece à psicanálise um estatuto, né? De uma disciplina, de um campo de saber que está em constante mutação. E aí eu vou colocar para vocês assim, será, né? O Pérez vai falar no Confusão de Línguas sobre, ele vai dizer a partir de uma cena, né? Vai criar uma historinha. Eu estou colocando nesses tempos porque eu não conheço o público e eu gosto que a transmissão possa ser acessível, né? Então, o Férez ele vai criar uma historinha, embora essa historinha ela pareça se confirmar na nossa sociedade brasileira e no mundo todo dia, e quem atende aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo, e muitos já viveram, infelizmente. Uma historinha entre e tem três pessoas. Nessas três pessoas, existe uma que é a vítima, existe uma que é a violentada, existe um que é um agressor, um abusador,
E existe outra figura, que é um terceiro, ao qual essa vítima ela vai endereçar uma esperança, ela vai endereçar uma tentativa, um apelo, né? Uma ajuda. E a única coisa que ela espera é não ser desmentida. E qual é a contribuição do Fares nisso? Parece alguma coisa meio muito simples, né? Mas não é, né? Qual o efeito desse tipo de não reconhecimento de determinadas violências? Qual a proximidade entre esse não reconhecimento, esse não testemunhar é a violência do outro, né? Qual a proximidade que isso existe com a forma qual o Brasil foi se constituindo, né? Esse silenciamento, né? Essa lógica como a Ju, né? A Ju tem um livro chamado, tem um texto chamado Racismo Desmentido. E a Ju usa uma expressão, né, para falar sobre o mito da democracia racial, uma espécie de fetichização da diferença, ou seja, você terraplaniza, né, bota todo mundo no mesmo balaio, você não está tudo bem, entendeu? Essas pessoas não têm um sofrimento maior nem menor, e eu defendo que a população negra ou as pessoas têm sofrimentos diferentes, sim, né? Eu estou positivando isso nesse momento aqui, que é o que eu penso, porque tem outros psicanalistas, colegas, que eu admiro bastante, que acham que não. E isso, né, é negar o que é a experiência da realidade do trauma racial brasileiro, né? Não dá para dizer no Brasil que as pessoas negras sofrem igual às pessoas brancas. A gente respeita, evidentemente, o sofrimento, ninguém está aqui numa disputa sobre quem sofre mais, quem sofre menos, mas qual é o intuito dessa discussão aqui? O intuito é perceber a peculiaridade do sofrimento brasileiro e criar um projeto, né? Não no sentido, um projeto de psicanálise popular brasileira. O que é isso? Eu não sei. Eu acho que a gente tem que pensar o que é que a gente tem produzido. A gente tem produzido para quem? Se a gente não produz, né, não tem produção teórica sobre as questões das racialidades no Brasil, será que a gente não está ocupando uma posição de neutralidade, né? Ou de uma suposta, uma posição daquela, como o Freud chama, do neurótico, do não querer saber? Eu acho que a gente está no Brasil num tempo onde a gente sabe que não se colocar significa uma posição, né? E não trata-se aqui de advogar por uma política onde a gente tome o sujeito como sujeito identitário. Trata-se de perceber que lugar a identidade assume para determinados tipos de sujeitos e como ela é diferente para outros, né? Pensar, sobretudo, na psicanálise, a partir do Ferez, significa pensar um analista, né, que pretende manter uma posição suficientemente, né, para usar a expressão do Winnicott, horizontal, né, o que não significa dizer que não exista uma hierarquia, um lugar de poder do analista, e é importante que ele saiba disso, mas eu acho que a ideia se algo que a gente pode tirar da ideia de análise mútua é o analista poder sair do pedestral dele e entender que ele precisa voltar e estudar, voltar para o divã, inclusive, e entender como a sua escuta está enviesada por uma lógica que dociliza, que bestializa determinados tipos de corpos, né? E isso ainda mais significa pensar a saúde do analista branco, né? Que corpo é esse que não consegue ser poroso às próprias afetações de estar no mundo e não se perceber como um sujeito racializado também, se ver como exceção, né? Seria a branquitude, a brasileira, a posição de hipocrisia profissional master que o Ferenczi nomeia, né? Que é essa posição, uma certa posição de insensibilidade, o descrédito,
tem coisas que a gente ainda precisa palavrar, né? Tentar representar, nomear, e que isso aqui é muito mais um ensaio, né? De a gente eu não tenho intuito nenhum de trazer uma discussão dessa e promover, né? É, uma grande, uma confusão de línguas, né? A ideia é que a gente aqui possa pensar sobre esse tema de forma que a gente possa conservar a polissemia das palavras, que a gente possa conservar a polissemia da experiência que carrega cada corpo, né? E pensar, inclusive, em outras populações, porque pensar a população negra no Brasil não implica pensar todo mundo no balaio só. São várias etnias diferentes, né, que a gente que temos nossa ancestralidade, etnias indígenas, e significa pensar nas catástrofes existentes, né, no Brasil, que foi soterrar, né, todos os idiomas e dialetos, por exemplo, também da população indígena, coisa que a psicanálise raramente eu vejo alguém falar sobre isso. Eu fico me questionando, né? Tem uma expressão do Feres no Diário Clínico, ele vai falar sobre a escuta obtusa do analista, né? Parece que é um corpo pelas produções eu fico psicanalíticas no país, eu fico me perguntando assim, o que que a gente está fazendo de psicanálise aqui? A gente está escutando as pessoas aqui num estilo vienense. Claro que essa é uma crítica polarizada, mas vamos para os pormenores. Será que a gente nunca, por que a gente nunca conseguiu se defrontar com essas questões raciais no nosso consultório e ter uma ampla produção sobre isso no Brasil, né? Ou a gente quer se manter, como outra expressão do Ferenczi, né? Manter os nossos analisandos como contribuintes vitalícios, né? A revelia do nosso prazer, da nossa tranquilidade, é simplesmente estar escutando eles descompromissadamente. Mas eu não tenho também nenhuma fantasia de esperar que as coisas mudem de uma hora para outra, mas eu acho que é nessas falas que a gente tem que pensar que os nossos corpos são porosos à troca e que a gente aqui pode construir, né, pontes e experiências, levando isso para a própria análise. Eu lancei um artigo recentemente sobre a hipocrisia profissional do analista e branquitude, né, falando sobre os limites da analisabilidade. E eu escutei algumas coisas interessantes, e aí algo que as pessoas sempre me perguntam é, mas eu vou nomear o racismo? Eu vou me antecipar ao paciente, ao cliente? A racialidade ela já está posta. Quando a gente abre a porta do consultório ou liga aqui a câmera, como o Fanon diz, o corpo chega primeiro, porque existe diferença sexual, mas não existe diferença racial. Qual é a marca? Qual a inscrição? Quando a gente arranha um adulto branco, né? A gente vê uma criança branca. Quando a gente arranha um adulto preto, tristemente, na maioria das vezes, a gente vê uma criança branca. Isso não chega no consultório. As dimensões mais narcísicas, os conteúdos mais arcaicos do nosso aparelho psíquico, daquilo que não foi passível de representação, né? Isso não chega com uma modalidade de atuação, né? Será que a gente não se blinda? Essa branquitude está para os brancos e para os negros, né? Porque para eu estar aqui hoje, inclusive, eu precisei me embranquecer demais. Porque esse é o custo, como o texto da Neuza nos coloca, né? O tornar-se negro, de ter ascensão social na sociedade brasileira. Um exemplo disso, por exemplo, é a Chica da Silva. Ela precisou se embranquecer para poder ter dignidade, precisou ter dinheiro para ser respeitada enquanto uma mulher, precisou se ver como branca. E eu fico me perguntando o que é que anda acontecendo, né, no seio psicanalítico atualmente,
atualmente desde sempre, né? E, e assim, não adianta voltar para o divã, essa história, né? O Férez insiste nisso, né? Ele positiva, né? Esse lugar da análise do analista, mas não adianta voltar para o divã se o divã é branco também. Se está um divã de pouco custo, entendeu? Se o seu supervisor repete branquice. E aqui a gente não está falando de gente, do sujeito exatamente que é branco ou que não está. É sobre essa estratégia, esse regulador, né, que é a branquitude na sociedade brasileira. Então, será que o texto da Lélia Gonzalez, né, racismo e sexismo na sociedade brasileira, isso não existe? As mulheres elas não trazem isso no consultório de vocês, né? Eu nunca vi, né? Eu nunca vi não do tempo da universidade. Eu não vejo nem estudo de casos discutindo isso assim. Então, a minha fala hoje vem muito mais como a construção de inquietações e provocações e construir um espaço onde a gente possa, na hora do debate, né, avançar mais do que grandes elaborações, porque a coisa tem uma complexidade que a gente está só no início. E subestimar a complexidade e a vastidão desse tema, né, significa exatamente negar, né, que existe uma questão para ser tratada. Acho que é por aí, isso acho que eu tinha preparado para a gente começar discussões.